Primeiro, um manifesto subscrito por personalidades de diversos quadrantes ideológicos com um pedido ao Governo para que avance com a regulamentação da Lei da Morte Medicamente Assistida, aprovada há mais de um ano na Assembleia da República. E hoje, um novo manifesto, assinado essencialmente por personalidades ligadas a partidos de direita e centro-direita, que pretendem revogar a lei de eutanásia que ainda nem sequer viu a luz do dia. Rita Matias, deputada do Chega, é uma das subscritoras deste manifesto e vai tirar teimas com Marisa Matias, também deputada eleita pelo Bloco de Esquerda. Obrigada a ambas, por terem aceitado o nosso convite e bem-vindas. Rita Matias, eu começo por si. Este manifesto é uma resposta ao manifesto pela regulamentação da eutanásia? Antes de mais, muito boa tarde a todos. Agradecer ao Observador por esta oportunidade de tirarmos temas sobre um assunto tão importante. A dizer que, sim, este manifesto é uma resposta e digo isto porquê? Porque vemos que os grupos pró-eutanásia e estes movimentos tendem a estar bem organizados, a ter uma forte capacidade de mobilização, a ter uma forte capacidade de disseminação da sua mensagem e acaba até por ser desproporcional e acaba até por parecer que a sociedade portuguesa está muito mais convicta sobre esta matéria do que realmente possa estar. E, portanto, surge para mostrar que não há consenso, que, independentemente da aprovação que tenha sido realizada na anterior legislatura, que houve um conjunto de problemas na mesma aprovação e que, por isto, não há uma hegemonia de pensamento único e é importante continuarmos a discutir estas matérias porque, infelizmente, os portugueses ainda não têm acesso a um conjunto de cuidados que podem levar a que não se tenham que confrontar com determinadas decisões que levam ao fim da sua vida. E, portanto, enquanto não tivermos todas as vias escutadas nesse sentido e enquanto não garantirmos que os cidadãos possam ser ouvidos, que há um verdadeiro conhecimento sobre o que é a eutanásia, um verdadeiro conhecimento sobre o que são as capacidades de respostas de cuidados paliativos e continuados em Portugal, não vamos ceder nesta luta. Rita Matias, este é o primeiro passo para que o Chega venha apresentar na Assembleia da República uma iniciativa legislativa com vista à revogação da Lei da Morte Medicamente Assistida? Pode ser um primeiro passo, mas eu acho que é muito importante sublinhar que este manifesto surge da sociedade civil e que não é partidário. E recuso esta ideia porque estão a querer conotar isto com a direita extremada, como aqui foi dito, mas eu penso que não temos ex-ministros do PSD extremados. Penso que Manuel Monteiro, ex-líder do CDS, não é extremado. Penso que professores universitários, como Teresa Nogueira Pinto, não são extremados e, portanto, essa conotação não só esvazia a força que este manifesto tem, e a força reside mesmo na capacidade que tem de sentar personalidades diferentes, com caminhos diferentes, com perspectivas diferentes, unidas numa coisa. É que, de facto, esta regulamentação não pode acontecer porque, em primeiro lugar, já expirou o prazo. O prazo era de 90 dias, expirou ainda durante o governo Costa e, portanto, não foi feito. A par disto, esta lei está ferida, em primeiro lugar, de inconstitucionalidade, e este argumento já é conhecido, porque a Constituição da República Portuguesa consagra o direito à vida, diz que a vida humana é inviolável e, portanto, deste artigo não só emana o dever de preservarmos a vida, como também de educarmos para a vida. Rita Matias, mas o diploma que foi aprovado na Assembleia da República passou pelo crivo dos juízes do Tribunal Constitucional. Mas é ilegal também porque as autonomias não se pronunciaram e, portanto, neste momento está a decorrer um processo de fiscalização sucessiva do diploma e ainda não houve um pronunciamento final por parte do Tribunal Constitucional que espero que atente, nomeadamente, à ilegalidade que foi saltar etapas, nomeadamente a parte da autonomia. Nós não podemos lembrar das regiões em determinados períodos eleitorais e depois relegarmos para o último plano noutros processos. E, portanto, a par disto, é profundamente preocupante dizermos que houve 20 anos de debate, quando muitos dos partidos que se envolveram neste processo legislativo não tinham no seu programa eleitoral esta matéria, portanto, não estavam mandatados para tal. Em segundo lugar, em 20 anos de discussões, nunca houve um referendo, nunca houve uma oportunidade dos portugueses verdadeiramente se pronunciarem. E, aliás, até não deixa de ser curioso percebermos que há uma esquerda parlamentar que tem medo de ouvir os portugueses, que é muito democrática, mas que tem muito medo de ouvir os portugueses pronunciarem sobre estas matérias, se calhar não tem assim tanta certeza no tal consenso que dizem existir na sociedade portuguesa e, acima de tudo, é preciso dizer que há uma esquerda parlamentar que é profundamente irresponsável porque propõe uma lei de homicídio assistido, que não é suicídio assistido, no fundo é um homicídio,
sabendo que infelizmente não temos nem capacidade de garantir a 50% dos utentes que necessitam de cuidados paliativos ou continuados, não temos essa capacidade de resposta. O ano passado, 50% das pessoas que necessitavam deste tipo de cuidados morreram sem acesso aos mesmos cuidados. E, portanto, eu pergunto-me, Portugal é um espaço de liberdade onde alguém possa verdadeiramente decidir se quer colocar fim à sua vida ou não? Mais, Rita Matias, deixe-me só, e antes de passar a palavra a Marisa Matias, deixe-me só esclarecer esta questão. O Chega vai apresentar uma iniciativa legislativa com vista à revogação deste diploma que foi aprovado há cerca de um ano. Se acompanham o programa eleitoral do Chega, sabem que essa era uma das promessas e que André Ventura, quando é que o vão fazer? Essa lei foi aprovada, não sou eu que coordeno em que dias e em que datas é que dão entrada dos projetos legislativos, mas a promessa eleitoral foi feita e mesmo no dia da aprovação dessa lei, André Ventura pronunciou-se nesse sentido em discurso na Assembleia da República. Portanto, como alguém que ama a vida e que está profundamente preocupada com esta pressa e esta urgência que a esquerda tem agora, urgência que não tem para suprir as outras necessidades que aqui referi, espero que seja para ontem. Rita Matias, com a hipótese de apresentar essa iniciativa no Parlamento, tem esperança de que ela seja aprovada e que a revogação do diploma seja um sucesso? Antes de mais, dizer apenas que não podemos considerar movimentos plurais, porque até contam com pluralidade ideológica, nomeadamente com a presença de membros do PSD, e não serem extremados por alinharem com a extrema-esquerda nesta matéria, e depois dizer que quando movimentos pró-vida se juntam, e porque, por acaso, 2 deputados do Chega, repare, são apenas 2 deputados do Chega, num conjunto de dezenas de personalidades. Eu agradeço o peso da responsabilidade que me atribuem a mim e ao meu colega, mas é injusto para ex-ministros, como eu dizia, do PSD, para outras personalidades, quererem acantonar isto àquilo que a Marisa Matias da extrema-esquerda chama de direita extremada, que de facto nem vou rebater do ponto de vista da ciência política a concepção se é direita extremada ou não. Dizer que, em relação à revogação da lei, dizer que, em primeiro lugar, as leis podem ser revogáveis, as leis não são irrevogáveis e não somos menos democráticos por revogar aquilo que a maioria parlamentar hoje achar que foi mal feito anteriormente. E eu espero genuinamente que o Parlamento, tendo esta oportunidade legislativa de ter uma maioria de direita, não a desperdice e possa revogar aquilo que foi uma injustiça aprovada. Repare que a lei é tão abstrata que fala em sofrimento profundo. E eu pergunto, o que é um sofrimento profundo? O que é que nós estamos a aprovar em Portugal? Estamos a ignorar aquilo que foi o fenómeno da rampa deslizante nos Países Baixos, no Canadá, onde o suicídio assistido já pode ser pedido por tudo e por nada. Por uma depressão profunda eu posso pedir que a minha vida termine. Isto é uma cultura de descarte, de tal forma que estamos a conduzir o país ao utilitarismo. Enquanto o cidadão é bom, pode contribuir, tem capacidade de pagar impostos, ele é muito válido. Quando já não tem capacidade, quando tem uma doença de facto que traz sofrimento, quando tem de facto uma situação da qual já não consegue fugir. Então nós descartamos da responsabilidade de cuidar. E olha, digo-lhe uma coisa, é muito mais barato eutanasiar um paciente do que garantir cuidados e respostas. E num país onde os cuidados são miseráveis, as coisas são compatíveis, não é? Aos cidadãos, e a eutanásia, em termos de bons cuidados paliativos, pode caminhar lado a lado com a eutanásia, não é? Tanto que são, mas que podemos olhar para os Países Baixos e perceber, por exemplo, onde não faltam cuidados paliativos e continuados, ou no Canadá, e perceber que a eutanásia, em vez de estagnar, que é sempre o argumento que a extrema-esquerda dá, de que estes fenómenos depois até se estagnam e resolvem por si próprios, tem aumentado cada vez mais. E, como eu lhe dizia, o fenómeno legislativo vai apenas deslizando. E do primeiro argumento que apresentamos, que é um sofrimento profundo do ponto de vista físico, passamos rapidamente para outro tipo de argumentação que, de repente, eu, saudável como estou aqui hoje, posso pedir num hospital que a minha vida chegue ao fim. E não é para esta sociedade que eu penso que nós queremos caminhar. E, portanto, não concordo com a Marisa Matias quando diz que a sociedade portuguesa está pacificada e unânime nessas matérias. Tanto que não está, que há caminhadas pela vida, que há organizações, que há núcleos universitários para a vida cada vez mais fortes e, portanto, é injusto a extrema-esquerda que acha que tem o domínio da produção cultural e o domínio da comunicação pública achar que tem uma hegemonia de pensamento único. Não é. Este pensamento não é hegemónico e, acima de tudo, nós estamos concentrados, por um lado, na revogação de leis justas, sim, mas por outro também na garantia de soluções. Estamos mesmo no final do nosso tempo. Gostava só que me esclarecesse se essa iniciativa, essa anunciada iniciativa legislativa do Chega, vai esperar pela decisão do Tribunal Constitucional.
Como eu lhe dizia, não posso responder a essa matéria, não passa por uma decisão exclusiva da Rita Matias, vice-presidente da bancada parlamentar. Temos agora mais 49 deputados e, portanto, o ritmo parlamentar e legislativo não é imposto por mim. Se dependesse de mim, estava apresentado para ontem, como eu lhe dizia. Mas está nas prioridades do Chega e consta do nosso programa eleitoral, conforme referi. Muito bem. Tem o mesmo apelido, a Marisa Matias e Rita Matias, mas é, pelo menos no que diz respeito a este tema, a única coisa que têm em comum. Agradeço-lhes, Marisa Matias, Rita Matias, pela vossa disponibilidade e pelo debate que aqui nos proporcionaram neste Tira-Tamas da Rádio Observador. Boa tarde. Boa tarde.